Apesar de eu ter passado por tudo isso, eu continuo vivendo e eu vou construir de novo. Com ajuda, ou sozinho, não vai ser naquele lugar, vai ser num outro lugar, não vai ter a mesma cor, vai ter uma outra cor, mas isso mostra que eu sou maior do que a tragédia, porque eu ainda estou aqui. E eu acho que talvez seja importante evitar um sentimento assim de vitimismo, que não deixa de ser um tipo de azar de você morar ali, dessas circunstâncias todas, mas daqui a pessoa não ficar só se queixando, lamuriando, que não vai ajudar a reconstruir a sua vida. Às vezes essas pessoas, cada um vai reagir de uma forma, mas, doutor Érico, às vezes essas pessoas precisam, às vezes até de uma ajuda medicamentosa, porque o baque é muito grande. Se o indivíduo já não tem uma estrutura psíquica muito bem sedimentada... É uma violência monstruosa. É uma violência. Monstruosa. Temos ouvinte aí, Tibola, por favor. Temos ouvinte aqui, e a minha amiga também, a Dona Maria Helena, mandou a seguinte mensagem. Dentro dessa colocação que vocês fizeram agora há pouco, de que as pessoas criam uma certa casca, uma resistência, para esse sofrimento, e conseguem transpor, tudo isso, com a resiliência, enfim, com tudo que acontece. Ela faz essa pergunta justamente. Pessoas que sofrem mais, você falou dos terremotos, falou também da questão aí dos furacões, enfim, essas pessoas que têm um sofrimento de médio e longo prazo na vida, elas têm uma casca maior para passar por tudo isso? Ou essas pessoas, quem sabe, que sofreram pela primeira vez, segunda ou terceira vez pela enchente, tem um pouco menos de casca? Um comparativo do quem sofre mais, quem está mais habituado a sofrer por catástrofe como essa, sofre menos do que outras. Bem, que bom seria se a gente pudesse fazer essa conta, doutor Érico? 1 mais 1 é igual a 2, então se eu sofri 2 catástrofes, eu tenho mais resiliência do que aquele que sofreu uma só. Tô vacinado, criei imunidade. Exatamente, quem dera nós pudéssemos considerar que essas experiências fossem a imunidade para o sofrimento. Infelizmente não é assim que funciona, porque cada evento é um evento em particular, e em cada evento a gente vai perder coisas diferentes, vai ter um significado diferente. Mas, com certeza, o fato da gente já ter vivido isso nos torna pessoas capazes até de saber que o mundo não termina ali, que as coisas podem ser reconstruídas. Mas, infelizmente, a gente não tem como saber ao certo. Algumas pessoas, de tanto sofrer, elas podem até se deprimir cronicamente, e ter dificuldade de sair desse quadro. Aí entra essa questão, como cada um de nós vivencia a situação, como a gente sente a situação. Se a pessoa já está mais fragilizada, perdeu o emprego, ficou viúvo, teve uma separação recente, outras tragédias, aquilo ali vai ter um impacto mais violento ainda. Exatamente, principalmente pessoas com falta de projeto de vida, Pessoas que se agarravam naquela terra, naquela casa, naquele bem material, e sem projeto de vida que transcenda, ela vai sentir como se um pedaço do braço dela estivesse sendo arrancado, um pedaço da perna dela estivesse sendo arrancado, porque ela se confunde com seus objetos materiais, Falta espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, já falei isso aqui várias vezes, não estou falando da religião A, B ou C, eu estou falando na capacidade que o ser humano tem de acreditar que ele está aqui nesse mundo por algo maior, que é a nossa fé na vida. E o que nessas horas a gente pode fazer para diminuir a chance de que esses eventos se tornem traumáticos para essas populações envolvidas? Não sei se tem alguma coisa assim, ou estratégias. A gente vê assim que se montam equipes de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, para dar um primeiro acolhimento, um primeiro atendimento. O que de fato funciona assim para amenizar esse trauma? Tem algo assim que funcione, doutora Silmara? Olha, alguns pesquisadores, especialmente da área cognitiva comportamental, têm algumas técnicas específicas de dessensibilização do trauma. Mas poucas pessoas têm acesso a isso, especialmente num cenário de caos,
Então, o que a gente pode oferecer no cenário de causa é o acolhimento, é a escuta, né? Sem muitas perguntas, né? Sem muitos porquês, né? E principalmente sem tornar a nossa experiência um exemplo para a pessoa, do tipo, a pessoa vem contar o que ela está sentindo e eu digo, mas eu já passei por isso, eu A também minha já foi pior ainda. A minha foi pior ainda, a tua não é nada, né? Não, na verdade, ela precisa de um ombro amigo, né, que escute sem julgamentos. Porque essas técnicas voltadas para o trauma são técnicas assim muito específicas, né? E poucas vezes a gente consegue dar acesso a muitas pessoas. Tu falavas antes, né? Enquanto a gente está vivenciando a situação, a gente não consegue se conectar com a dimensão do sofrimento, né? Parece que depois a gente vê muito isso na prática. Depois que aquela situação passa, as coisas se acomodam, baixa a poeira, sei lá, depois que o problema foi resolvido, depois que houve o velório, coisas do tipo, sepultamento, tempos depois que a pessoa vai se conectar com aquela dor, com aquele sofrimento, né? Parece que é um mecanismo de proteção, assim, olha, agora eu preciso fazer tudo isso, eu preciso resolver, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu não posso parar para pensar, não tenho direito de ficar cansado, eu vou fazer o que é necessário, depois eu vejo o que eu faço com o meu sentimento. Como isso é comum, né? Isso é um luto traumático também, né? Porque ele vem sem aviso. O luto traumático, ele não diz, eu tô chegando, né? Semana que vem eu tô aí. O luto traumático é aquele que pega a gente de surpresa, absolutamente sem condições de enfrentar, né? E no caso dessas pessoas que perderam os bens materiais e perderam também pessoas da família, se alia ao luto traumático a perda ambígua, que é aquela que, onde será que está o meu familiar? Os desaparecidos. Né? Até sobre os pets a gente pode falar aqui, né? Os pets estão sendo guardados em lugares específicos porque perderam seus donos. Isso também é um luto que tem que ser validado. É muito interessante, ouvindo relatos nesses últimos dias, assim. Eu até tentava me policiar, principalmente no final de semana ou nas horas vagas, para escutar um pouco menos, para sofrer menos. Mas o pessoal que estava fazendo o resgate dizia assim, olha, a orientação inicial que nós temos é de priorizar o resgate de pessoas, a gente não está levando animais. Então as pessoas não queriam sair de casa, não, mas eu não vou deixar meu cachorrinho, meu gatinho, meu passarinho, meu sei lá o quê. Então era uma dificuldade a mais, é certo que aquele animalzinho é um membro da família, mas dessa dificuldade que o pessoal tinha que organizar, limitar, não, então tá, depois a gente volta lá para pegar, e o que muitas vezes acontecia. E essa perda a gente chama de ambígua, né? Por exemplo, porque o meu familiar ele sumiu, né? Eu não sei se ele morreu, ele sumiu. Ele pode aparecer, então eu vou nos locais onde estão os desabrigados, eu vou na lista do hospital, eu vou no IML, mas não aparece o corpo dele, eu não posso velar, eu não posso dar por encerrado esse ciclo, eu não tenho como homenageá-lo porque ele sumiu. Isso foi algo assim, nas outras enchentes que nós tivemos, isso também aconteceu, né? Mas a gente teve isso muito presente na tragédia de Brumadinho, das pessoas desaparecidas, né? E que foram encontradas meses depois, alguns restos mortais, né? E que as pessoas foram, autorizadas a fazer um velório, a fazer uma cerimônia de despedida. Não, em Brumadinho, muitas pessoas não foram nunca localizadas. Algumas não foram localizadas. É mais ou menos como a questão dos desaparecidos políticos, digamos assim. Exatamente, é mais ou menos como nas Torres Gêmeas, que algumas pessoas nunca foram localizadas, né? Então, assim, é a falta de possibilidade de eu dar um fechamento, de eu dizer, bem, ele morreu, né? E agora, então, eu vou enfrentar esse fato. Não, ele está desaparecido.
Será que ele não ficou desorientado e de repente foi parar em outro lugar e vai aparecer a qualquer momento? Fugiu de casa, aproveitou a oportunidade, nos abandonou, Exatamente. tem outra família, coisas do tipo. Então, junto ao luto traumático, vem o luto ambíguo, né? E aí as coisas se complicam ainda mais. No teu Instagram, que aliás é muito interessante, eu recomendo que as pessoas acessem. Qual é o teu Instagram, por favor? @Ciomara Benincá. Isso, uma das coisas que tu dizes lá é que a vida é feita de muitas mortes. Como é que é isso? Nos explica. Eu achei algo assim muito chocante, mas eu acho que tem a ver com essas mortes, quem sabe sejam os períodos, as fases da vida. Como é que é isso, doutora Exatamente. Ciomara? É porque aqui, nessa frase, eu considero a morte no seu significado mais subjetivo, né? Quer dizer assim, se nós pensarmos, a cada fase da vida, nós precisamos matar alguma coisa dentro de nós para que outra coisa nova apareça. Então, para o bebê nascer, né, é preciso que aquela que estava grávida não esteja mais. Então, morre a grávida e ela agora vai ser uma mãe. Morre a grávida e nasce a mãe, né? Morre o feto enquanto, né, dentro da barriga e nasce o bebê, né? E isso para a nossa vida inteira. Então nós precisamos lidar com algumas mortes, né? Quer dizer, eu preciso deixar de ser uma criancinha para poder ir para a escola. Porque se eu continuar sendo criancinha, com a minha chupeta, né, e sendo cuidado pela minha mãe, eu nunca vou me independizar. Então a família perde o bebezinho para poder ter uma criança que estuda, que vai à escola e assim para o resto da vida. Então, que a gente não entenda as mortes apenas como o significado literal da palavra, embora, sim, nós teremos muitas mortes ao longo da nossa vida, pessoas do nosso convívio e pessoas que não são do nosso convívio, mas que têm significado para nós. Mas, especificamente nessa frase, eu me referia às mortes simbólicas.